Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre os nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho Camponeusa e Luísa. E hoje nós comentaremos a estreia da sexta temporada da Corrida das Blogueiras, reality show do Diva Depressão, que vem para o seu All Stars, sua temporada Nova Chance. Oi, queridas, tudo bem com vocês? Ó, preparadas para uma temporada que tem tudo para ser icônica, porque é com gente que a gente já conhecia. Boa noite, né? Porque agora a escuridão recai sobre a corrida das blogueiras, já dizia a letra da música. Tô ansiosa para essa temporada. Adorei o elenco, com assim, uma ou duas pessoas que destoa, mas isso a gente vai falando ao longo do episódio. E eu tô realmente empolgadíssima. E você, Neuza? Eu também tô. Hoje eu vou trazer a Game of Thrones. A noite é escura e cheia de blogueiras. Mas, tô animadíssima também. Gosto muito do elenco inteiro. Igual a Luísa também. Um ou outro que destoa, mas a gente releva, a gente trata como entretenimento, trata como se fosse gente normal. Mas tô, assim, com 100% de energia pra falar da temporada. Abra sua mente, blogueira também é gente, né? Então vamos ver o desenrolar, porque como falei, é uma temporada com retornantes e tem aquela expectativa lá em cima, né? Porque nós aqui, gente, desse podcast que estamos comentando Coisas Blogueiras, nós assistimos o RuPaul, que tem 5 All-Stars por ano, então a gente tá acostumado a ver retornantes, né? A gente tá acostumado a acompanhar temporadas que tem gente voltando. As expectativas ficam lá em cima, mas vamos lá, que o cast é o seguinte. Da primeira temporada nós temos a Ju Barbosa. Da segunda temporada temos Paloma Tamires e Ego Oliver. Da terceira temporada temos Well Silva, Luna Scarlett e Natália Mates. Da quarta temporada temos Dakota Monteiro, Hilary, Jade Borg e Saravika. Da quinta temporada temos o Sadraque. E aí, o que vocês acharam? Eu esqueci do Vini Freire aqui, gente, mas foi porque eu passei por cima, mas tá na temporada também. E aí, o que vocês acharam aí desse cast, hein, Luísa? Então, eu passei assim os últimos dias comparando o elenco com os vídeos que eu fiz ao longo do ano, de quem eu queria ver. Mudei de ideia no meio do caminho também, né? Que eu lancei 2 vídeos falando quem eu queria. E eu acertei um total de, tô fazendo a conta aqui, 10 pessoas. Total de 10 pessoas. E eu tô bastante animada porque teve gente que eu citei como, nossa, eu gostaria muito de ver. E teve gente que eu coloquei como menção honrosa porque eu queria ver, mas eu, na hora de montar o Dreamcast, eu pensei, não, eu vou dar oportunidade para pessoas que talvez não tenham mostrado tanto assim na temporada, seja porque não tiveram tempo ou porque acabaram sendo um pouquinho limitados de certa forma. Mas eu posso dizer que esse elenco tá bem forte. Achei um cast muito bom, principalmente para uma primeira temporada de All Stars, né? De novas chances, mas é um elenco com vários nomes que a gente já imaginava que estaria, como a Dakota, a Jade, a Paloma, nomes que já estavam circulando ali um tempinho. Então, a gente já tinha um pezinho ali, tipo, ela vai estar na temporada, não tem como não estar. E outros nomes que a gente nem, pelo menos eu, nem imaginava que estaria na temporada, que foi uma surpresa boa, igual o Ego, a própria Gil Barbosa, o Sadraque, eu não imaginava que voltaria agora, então é uma mistura muito boa dos participantes. Eu também gostei do cast. Tá falando logo essa errata da Vini Freire aqui, né? Que foi da segunda temporada, gente. Eu não citei porque eu pulei aqui, porque tava o nome muito embolado de todo mundo no roteiro, tava confuso, mas tá aí nessa errata pra Vini não ficar chateada que pulei. Mas eu gostei desse cast, é um cast interessante. Na medida que a gente via no decorrer dos anos e que a gente vai acompanhando a corrida e as interações e tudo, a gente podia imaginar que algumas pessoas ou seriam sondadas e outras retornariam, né? Porque quando a gente pensa em All-Stars, a gente pensa, tá, é uma nova chance que vão dar. Então a gente espera que talvez alguns finalistas aparecessem, né? Tipo a Paloma, né? Que foi a Natália. Voltaram também a Jade, né? Que voltou também. Então, assim, a gente pensa que esses nomes ficam mais quase que certos, né? Por ser quase que venceu e merece uma nova chance de talvez vencer. Isso faz eu achar o cast interessante e tem aquelas pessoas que às vezes é bom de ser surpreendido, porque tem uns que eu também assim, eu pensei que não viria, mas já que veio, tá aí a chance, né? E dar o nome e mostrar que tem capacidade de ter uma colocação melhor, ou quem sabe vencer, ou embora que saia cedo, possa mostrar uma jornada ainda melhor do que mostrou na primeira vez que foi. Tô animado, principalmente porque a gente viu o episódio já, né? Então as expectativas são boas, expectativas altas, espero que sejam alcançadas, porque o cast promete e eu achei bem interessante, ele é bem diverso. E de ver ter pessoas de temporadas um pouquinho mais antigas é sempre um quentinho no coração, né? Porque podia ter a chance de vir muita gente da temporada passada, né? Mas não veio.
espero que todo mundo tenha entregado muito. Até quem saia cedo, saia entregando muito. É o que a gente espera. Agora vamos falar de prova, que a primeira prova foi uma publi de joguinho. Eu achei uma sacada muito boa, né? Porque tá em alta, como eles falaram. E eles foram divididos em 3 grupos por sorteio. Os participantes tiveram que fazer uma publi para o jogo A Maldição dos Zumbis, né, que foi baseado no reality, na temática da temporada. E nessa prova vimos que a primeira twist é que o líder do grupo perdedor sempre irá automaticamente ao flop, como forma de estimular melhores lideranças e o povo se posicionar mais, né? Então é sempre válido porque eu deixo esse parênteses assim, eu digo que a temporada passada eu acho que traumatizou bastante todo mundo que estava envolvido com a produção, não culpando os meninos nem nada, mas é porque o cast realmente não entregou o que a gente esperava na forma de entretenimento. E aí, Neuza, o que você achou dessa twist? Mandar um capitão, mandar um líder diretamente pro flop e o que achou dessa prova? A gente, eu amei esse episódio que teve aproximadamente 37 twists durante o episódio. Teve twist na hora de escolher o grupo, que eu achei genial a sacada de você ser sorteado, mas você não escolher alguém pro seu grupo, mas sim pro grupo de outra pessoa. Achei muito interessante. A prova em si eu também achei uma sacada genial, é muito atual. Toda a questão da publi de joguinho é polêmico, né, pra não dizer mais. Mas eu achei muito bacana, tipo, e um jeito também de divulgar o próprio joguinho dos meninos do Divo, né? O jogo da corrida. Então eu achei uma sacada muito boa. E o jeito que a prova foi executada também pelo primeiro grupo, não pelos outros, achei que foi muito bem executada, foi interessante de assistir. Então eu gostei bastante. Sobre a prova, primeiramente, eu vou falar uma coisa aqui. Pai, posso mexer no celular? Porque publi de joguinho não é uma coisa que a gente vê os participantes do Corrida fazendo com tanta frequência, né? A gente vê mais eles fazendo publi de roupa, maquiagem, alguns serviços às vezes, né? Algumas lojas. Então eu acho que foi interessante trazer esse tema, porque não só ele é atual, mas ele também tira o pessoal da zona de conforto. E sobre as twists, gente, eu acho que é o correto, né? A gente tá numa temporada All Stars, ninguém ali é criança. Ninguém ali tá entrando a primeira vez e essa é a hora de se provar, sabe? Porque se os meninos chegaram a considerar te convidar de volta pro corrida, né, fazer essa nova chance, é porque não só você chamou atenção durante a sua primeira passagem, mas também porque você continua criando um conteúdo legal nas suas redes. O seu trabalho também é maravilhoso. Então, acredito que essa primeira twist de um formar o grupo pro outro tenha deixado isso muito claro, que a gente tá ali não só para tipo para competir, mas para provar que somos ótimos criadores de conteúdo. Eu falando como se eu estivesse lá. Somos ótimos criadores de conteúdo e precisamos trabalhar uns com os outros. A princípio, essa twist é muito interessante, né? Porque, como eu falei, é bom para as pessoas que ficam na liderança se comprometam, não façam corpo mole e, na medida do possível, gerem uma coisa que todo reality show precisa, né? O entretenimento, os atritos, as brigas. A gente viu que essa twist está muito eficaz, né? Porque tá falando de treta que já aconteceu por causa de liderança de corpo mole, que pelo menos é o que foi mostrado pra gente. E sobre a prova, eu achei uma boa ideia divulgar, porque é um jogo do programa, é um jogo deles, né? E a gente se tratando de YouTube e de criação de conteúdo, o título do episódio ser publi de joguinho é muito bom porque chama atenção nas buscas, né? Chama atenção logo de cara, porque como é um assunto muito em alta, é uma boa sacada até para título do episódio. E vejo isso como bem benéfico, tudinho, mas é uma prova que rende bastante, porque provas em grupo a gente sabe que rende desentendimentos, e também eles arriscaram, porque como nunca teve publi de joguinho, né, no Corrida das Blogueiras, podia dar muito errado, né? Porque a gente vem de um histórico, principalmente tirando por base a temporada passada, que o cast não costuma ir muito bem na primeira prova, né? Que a gente, tanto que quando a gente comentou no passado, se não me engano, o título do episódio foi quase como a caótica estreia da Corrida das Blogueiras, né? Porque foi todo mundo tava meio ali que podia praticamente todos os grupos irem pro flop. A gente viu que não foi o que aconteceu, mas a ideia da prova, a forma que tem que ser executada, eu achei muito interessante. E fica a dica aí para as próximas pessoas que vão para a corrida, gente. Look não é tudo, então cuidado porque deu sorte do look combinar com ali, mas tinha uns ali que se fosse uma prova de, sei lá, de um spa relaxante, teria complicado para a maquiagem que tava, porque ia acontecer tudo, menos relaxar. Mas foi muito bom, eu achei a ideia muito boa e uma forma de começar a temporada lá em cima, citando a vovozinha Lorelai, né? A energia lá pra cima, lá pra cima.
Agora a gente vai falar do resultado, a gente vai poder falar de cada grupo, né, de como foi o desempenho, porque do resultado nós tivemos que o grupo 1, que era formado pela Paloma, Dakota, o El e a Ju, levaram a melhor e a Paloma foi a vencedora, né? Já o pior desempenho da prova ficou com o grupo 3, que era formado por Vini, Sadraque, Sara e Ego. E aí, Luiz, o que você achou de cada grupo aí nesse desempenho da prova e o que você achou dos resultados? Concordou com os resultados? Achou alguma injustiça acontecendo? Com o resultado, eu já vou começando por aí, porque desde o momento que a prova começou, a gente já conseguia ver como que os grupos estavam se organizando. A Jade, como líder do segundo grupo, ela já chegou e falou: gente, então é isso. Essa é a ideia que eu tenho para para nossa entrega. Se vocês tiverem algo a acrescentar, a gente vai conversando ao longo do caminho. Só que eu quero trabalhar com o tempo que a gente tem. Então eu achei que ela foi muito, como eu posso dizer, muito direto ao ponto na hora de deixar isso bem claro antes deles começarem os trabalhos do que ir no feeling, assim. Se bem que ir no feeling deu muito certo pro grupo 1, porque assim que eles iniciaram a prova já foram ler o briefing, foi todo mundo se organizando e a gente viu que esse resultado deles foi realmente muito bom. Então, esses dois grupos, para mim, desde o momento que a prova foi entregue, né, foi passada no caso, eles já foram se organizando para entregar da melhor forma possível. Agora, o grupo do Vini, que foi o grupo 3, desde o começo eu já estava vendo que aquilo ali tinha um potencial de dar muito ruim, porque o Vini não estava liderando, realmente, não tem como colocar de outra forma. Ele não estava liderando, todo mundo cheio de ideia, em vez dele chegar e falar: vamos fazer ou não vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito aqui que eu acho que é melhor. Ele só tava lá falando: eu vou editar, porque eu fiz curso de edição, eu estudei edição, então eu quero editar. E aí vinha o Sadraque com uma ideia e o pessoal falava não. Aí vinha o Ego com a ideia e outra pessoa falava não. Vinha a Sara com uma ideia e outra pessoa falava não. Então, faltou realmente um líder ali. Faltou alguém que direcionasse e que unisse todos os participantes, como foi o Nirvana. Eu concordo muito com a Luísa, não tem como fugir muito, porque foi bem isso. O resultado final, ele não. Ele choca um total de 0 pessoas. Foi um resultado justo, foi coerente com o que a gente assistiu no desempenho das provas. Então, o grupo 1 realmente teve um desempenho impecável. Tipo, é um vídeo que eu assistiria até o final. Ele me chama, igual o pessoal falou, tipo, tem que chamar atenção nos 3 primeiros segundos. Ele faz isso, ele chama atenção pro jogo, ele cumpre o briefing, ele é interessante. Então acho que foi uma vitória mais do que merecida. O grupo 2 também entregou o briefing, ficou um vídeo bom, não chamou tanto atenção quanto o primeiro grupo, eu não achei tão bem feito, tão amarrado, mas também é um vídeo ok. E o grupo 3 realmente não tem absolutamente nada para defender, foi um resultado bem ratatá, como diria Pablo Vittar. E é uma coisa que a gente viu durante a construção do desafio mesmo. O primeiro grupo já estava mais organizado, mais focado, tipo, com sangue nos olhos mesmo. Tipo, é o primeiro episódio, a gente tem que fazer isso aqui, tem que entregar direito e bora lá. E exatamente o oposto do que a gente viu no grupo 3. Acho que até o que a Luna Scarlett fala lá durante a deliberação, né, que a liderança do grupo dela foi caótica. Acho que isso aplica totalmente à liderança do Vini, do grupo 3, não do grupo da Luna. Porque foi caótico, sabe? Não teve liderança. Eu senti os participantes desconectados um dos outros, sabe? Não tinha aquela unidade de um grupo ali junto para poder fazer o desafio. Parecia que cada um queria julgar a própria ideia e forçar aquilo e não tinha alguém para poder falar: não, gente, vamos sentar, vamos ouvir a ideia de todo mundo, aplicar o que faz sentido. Então ficou bem desligado uns dos outros, ficou aquela bagunça no final. Então acho que no final das contas foi coerente, ainda ficou na ordem, né? O primeiro grupo em primeiro lugar, o segundo em segundo, o terceiro em terceiro. E foi justo, foi coerente. Olha, eu também achei o resultado super justo, porque assim, o grupo 1 fez tudo o que foi pedido da melhor forma possível, dado o tempo que eles têm, né, dadas as correrias e fazer grupo com pessoas que talvez você conheça de longe, mas não tem tanto contato, né, depois que o programa passa e coisas do tipo. Souberam administrar o tempo, foram mais objetivos, pensaram nos detalhes e no que cada um podia agregar.
Tudo isso somado com uma ótima liderança da Paloma, então não tem o que contestar. Quem estiver contestando algum dos resultados aqui, pelos jurados ou pela produção em si, tem que rever o episódio. É bom que dá mais views, né, pra estreia, mas porque tá tudo bem explicadinho e não precisa nem explicar tanto. Se você assistindo, você entende, porque cada grupo ganhou e cada grupo perdeu. Foi muito bem feito e eu gostei porque, assim, ao mesmo tempo que a pior liderança foi punida, né, indo pro flop, a melhor liderança foi beneficiada que ganhou a prova e foi interessante porque é uma pessoa dos primórdios, né, era a segunda temporada que ganhou, que mostrou que voltou e tá atualizada nesse momento, assim, e soube trabalhar bem, porque, assim, o grupo um tinha personagens, porque, assim, a Paloma e a Ju são mais, né, introspectiva, né, o El é um pouco mais solto, mas um pouco mais preso, e a Dakota é a Dakota, né. Então, souberam como usar todo mundo muito bem e o grupo funcionou e o resultado foi o que a gente viu, que é um resultado muito bom. Realmente, eu acho que fazia tempo que a gente não tinha uma prova em equipe que o resultado fosse tão tranquilo, né? Tudo ocorreu bem, não teve, nossa, isso vai dar errado, e aconteceu bem. Do grupo 3 é que caiu na pilha de achar que estava arrasando e não fazer uma autocrítica de execução de prova, né? Porque ficou claro que eles seriam os piores. A liderança de Vini foi a pior do episódio e os atritos no grupo acabaram prejudicando o andamento da prova do grupo ainda mais. Então ficou tudo muito claro, os desempenhos positivos e negativos dentro do próprio grupo, porque a gente via pessoas dando ideias, pessoas sendo podadas, o próprio Vini que falou, vou editar, vou dar o nome, como ele viu que a Sarah falou no Lounge das Blogueiras, que estava esperando uma edição digna de Oscar, eu concordo com ela, né? Porque se você fala que vai ficar com a edição e que estudou e que fez isso, você tem que entregar uma baita edição. Talvez a edição sozinha não salvasse, mas pelo menos vai dizer, ó, prometi a edição, entreguei a edição. E isso o Vini não fez. Ele prometeu tudo e não entregou nada, né? Não tem nem como dizer que ele entregou o que prometeu. O grupo 2, eu vou fazer uma observação interessante porque a opinião da Luna destoou das outras do grupo, né? Pra falar que foi caótica. Eu não achei caótico, mas eu também não diria que a Luna estava 100% errada. Eu entendo a questão dela, da liderança da Jade, porque a Jade até deu o depoimento dela falando que chegou de forma direta e objetiva do que queria fazer, mas também aí partia da Luna, que não foi mostrado pra gente, né, Luna? Mas se ela falou ou não, dizer assim, eu não tô entendendo, vamos sentar e vamos fazer um roteiro, porque a gente tem que fazer um roteiro, porque às vezes se ela lesse um roteiro, talvez já tivessem colocado mais do jogo, que foi uma coisa que pecou, que foi uma coisa que faltou. Porque o grupo 2 também achou que tava fazendo tudo muito bom, tava fazendo tudo um grande mousse, mas o mousse ficou bom, mas não ficou saboroso demais, né? Então ficou faltando algumas coisas. Então acho que o grupo 1 soube aproveitar melhor as coisas, o grupo 2 faltou sentar para se organizar, talvez podiam até ter vencido, se tivessem sentado, vamos ler, todo mundo lê o roteiro, vamos fazer um roteirinho aqui, vamos fazer, escrever tudo e etc. E o grupo 3 eu acho que estava fadado ao fracasso, infelizmente. Por mais que na hora que eles se defenderam, tá tudo muito lindo, eu digo, não tá tão muito lindo assim não, porque você faz uma publi de um jogo sem mostrar o jogo, é porque, né? Agora, antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. A partir de hoje, todas as sextas, falando de Corrida das Blogueiras. Então, não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify e na Apple Podcast, e nos indicar para os amigos que também curtam reality shows e também curtam Corrida das Blogueiras, né? A gente comentou o Masterchef, vão lá ouvir, quem teve com o Juan, que participou da temporada. A gente comentou a final, a vitória do Zé Roberto. Tá bem legal, vão lá ouvir. E os episódios da Corrida das Blogueiras serão todas as sextas, porque nós assistimos o Lounge das Blogueiras e gravamos quase depois que acaba. Porque a gente traz assuntos que são relacionados ao Lounge. Se o Lounge render, pra gente não passar uma semana para comentar sobre ele, a gente comenta logo tudo num episódio só, porque talvez se um dia o episódio não render tanto, quem garante que o Lounge não vai preencher bastante na hora de a gente criar um roteiro aqui também. Nossas redes sociais sempre estão na descrição do episódio. E é isso, vamos seguir, que agora a gente vai voltar a falar do programa e vamos falar do quê? Do flop, porque o Vini foi direto ao flop por ser capitão do grupo perdedor, né? Como a Twist disse. E como a Neuza falou, que tivemos várias twists aqui, mas para quem tá acostumado a assistir Drag Race, mais uma vez, a gente tá acostumado a ter muitas, ele pôde escolher alguém do grupo para ir junto e escolheu a Sarah. E por uma twist ainda maior, que essa a gente não esperava, uma definitiva. Os participantes se votam entre eles, só não podendo votar nos imunes e quem já está no flop. A Paloma pôde imunizar alguém e imunizou a Dakota. Então 4 pessoas não podiam ser votadas. No fim das contas, o Ego recebeu 5 votos. E aí, Luiz, o que você achou desta twist, da Vini puxando, né, a Sarah e Ego tomando 5 votos? E a Ju tomando 4, né? Quase indo sem nem ter trincado entre os piores.
Exatamente. Primeiramente, eu vou falar da Twitch, né? Que pra mim, ó, Diva Depressão, roteiristas, pessoal da produção, vocês estão de parabéns. Eu acho que o que faltava muito no Corrida, ainda mais depois que a gente viveu a segunda temporada, a gente viu o caos que foi a segunda temporada, eu acho que era justamente lembrar às blogueiras, aos participantes, que você ser criador de conteúdo não é só você saber fazer uma boa maquiagem, montar um bom look, saber editar um vídeo, entregar uma publi com carisma, com excelência, mas também é você ter jogo de cintura, você saber se relacionar com seus colegas, mesmo aqueles que, ai, eu não gosto ou teve algum tipo de problema pessoal, você tem que saber manter a política da boa vizinhança. E isso vai forçar não só os participantes a dar o seu melhor em todo episódio, porque não se garante que sempre vai ter essa twist do vencedor salvar um colega. Não é uma garantia que nós temos dessa imunidade. E também porque, mesmo se você não estiver entre os piores, como foi o caso da Ju, que ela estava no grupo vencedor, você ainda corre risco de ir para o flop. Então, dá tudo de si para ganhar e também manter ali a política da boa vizinhança, não só com os participantes, mas também com o público. Foi algo que eles até pontuaram ali no lounge. Porque você pode, vou traçar uma estratégia, vou votar só nas pessoas que me ameaçam aqui dentro. Aí você chega na final, o público, por algum motivo, tinha adotado a pessoa que você eliminou nessa estratégia e resolve que não vai votar em você. Vota em qualquer pessoa, menos em você para ganhar. Então, eu acho que é uma coisa que os participantes vão ter que quebrar muito a cabeça para desenvolver uma estratégia de votar para não se queimar com os colegas e ao mesmo tempo não se queimar com o público. Eu tô ansiosa para ver o que isso vai render. Por mais que eu goste muito do Ego, eu acho justo ele ter ido pro flop também, ele ter recebido a maior quantidade de votos. Não entendi o pessoal votar na Ju, porque a menina é uma gracinha, ela é um amor de pessoa, ela não merecia isso, e o grupo dela era o grupo vencedor. Mesmo que ela não seja uma pessoa que fala muito, ainda assim acho que poderiam ter deixado a menina ali viver a vidinha dela, viver o retorno dela em paz. Então, eu concordo com a votação do Ego. E eu digo pro Sadraque que ele deve ter ficado muito alegre com isso, porque, né, o grupo dele todo foi, só ele se salvou, e por muito menos foi o cast inteiro pro flop na terceira temporada. Então, fiquem ligados. Fiquem ligados, não deixem isso acontecer novamente. Parabéns, Sadraque, por se salvar dessa bomba. Ai, gente, eu já vou pegar o gancho final da Ju Barbosa pra começar, porque eu vou defender ela. Acabei de conhecer, sabe? Eu não cumpri minha promessa desde o último encontro, ainda não assisti a temporada dela, então é o primeiro contato que eu tô tendo com ela. E já vou defender Ju Barbosa. Pra mim não tem justificativa o número de votos que ela recebeu nessa twist. Nossa, ela falando no lounge, me partiu o coração, ela falando de toda a questão dela com socialização, que ela já sabia que ia ser uma questão pra ela durante a temporada, que é uma coisa que poderia prejudicar ela por ser, né, uma pessoa no espectro autista. E isso já aconteceu pra ela no primeiro episódio é muito triste, é uma coisa que assim, me partiu o coração mesmo, principalmente nesse esquema de votação, acho que principalmente no formato da corrida é bem diferente do Big Brother para você usar a afinidade como justificativa para poder botar alguém no flop. Principalmente nessa altura ainda, logo no começo. Então, acho que é uma justificativa muito sabonetagem para você dar para votar em alguém. Mas dito isso, eu amei a twist de votação. Acho que é uma coisa que estava precisando já no corrida. E é um jeito muito bom que a produção arrumou de evitar a corrida de melhores amigos de novo. De ter toda aquela sabonetagem e ser uma temporada monótona, por falta de palavra melhor. Então acho que foi um mecanismo muito bom deles criarem esse atrito mais orgânico, né, de deixar a temporada mais interessante. Então eu gostei muito, eu acho que é uma coisa que eles podem adotar não só para essa temporada de Nova Chance, mas até para as temporadas regulares, se e quando elas voltarem a acontecer. Quando, porque eu não aceito não ter uma sétima temporada de corrida. Mas eu achei muito legal. Pra mim, outro twist foi a Vini puxando a Sarah pro flop, não o Ego. Pra mim, isso foi um twist em si próprio.
Porque o rumo que a narrativa do episódio estava levando pra mim era certeza que a Vini ia puxar o ego. Então ela não ter puxado ele pra mim foi um twist. Mas eu acho que fez sentido, igual a Luísa falou, tipo, o Sadraque deve ter respirado ali de alívio. Mas é isso, eu gostei muito das 84 twists que aconteceram no episódio. Mas, reitero aqui, minha defesa de Ju Barbosa, não aceito que façam isso com ela de novo. Justiça por Ju Barbosa, né? Já começando assim. Olha, arrastar alguém do seu grupo para o flop junto com você é bem válido e eu curti, né? Porque às vezes pode ter rivalidades, etc. Às vezes a pessoa pode ser ruim mesmo, né, no grupo. Então, arrastar alguém e puxar junto é válido. Agora, essa twist de votação é uma faca de dois gumes. Porque tanto pode render coisa boa, como pode render coisa ruim, e tudo dependerá do cast, porque você deixa o povo votando do cast, né? Não é uma coisa que a produção, nem os apresentadores, nem jurados consegue prever, né? A forma como vão votar, porque o senso de justiça em reality show é relativo e depende da pessoa que é beneficiada ou da pessoa que é punida por essa twist. Mas no meu ponto de vista, nesse primeiro momento, seria injusto a Ju ir ao flop, porque como tem 12 pessoas ainda, né, o eliminado só semana que vem, que eu ouso dizer que talvez não aconteça a eliminação por ser uma temporada com retornantes, o Diva queira dar uma oportunidade das pessoas ficarem um pouco mais tempo no programa, quem sabe, né? Nunca se sabe. Mas assim, e é injusto porque nesse primeiro momento, como eu falei, gente, se você teve um grupo que venceu, automaticamente você não deve ir ao flop. Porque você venceu, o grupo venceu. Eu sei que a capitã, a Paloma venceu a prova como vencedora geral. Ela pôde imunizar a Dakota, mas com 12 pessoas, né, com mais pessoas podendo ser votadas e etc., o El e Ju também deveriam não ser aptos a serem votados. Porque eles venceram, gente. Venceu. Isso pra mim, nesse primeiro momento, entendeu? Porque mais pra frente vai ser muito válido, porque o número vai diminuir, etc. Nesse primeiro momento fica parecendo muito MasterChef quando a pessoa ganha uma prova e o capitão te joga na prova da eliminação. Que eu reclamo todo ano quando o MasterChef fazia isso. Esse é o cuidado que tem que ter com essa twist. Né? Que tinha que ter, já que a temporada é toda gravada. Porque é uma faca de dois gumes. É aquilo, é popular. Se a pessoa popular for bem prejudicada, gente, então Deus nos acuda. Mas é um risco que agora, já que a twist está em vigor, vão correr porque pra mim sempre é isso. Se você ganhou a prova em equipe individual, você não tem por que ser nem cogitado para a prova de eliminação. Porque eu vi no como falaram no lounge. Até a Ju mesmo falou, isso vai evitar que as pessoas queiram ser só salvas. Isso realmente é bom para evitar as pessoas serem só salvas, mas no caso do grupo, o grupo venceu. O grupo não foi salvo, venceu. Né? Então fica aí essa observação para ver se no decorrer dos episódios eu, a Neuza e a Luísa vão falar alguma coisa sobre isso, se deu alguma coisa errada. Porque sobre essa votação, é interessante, mas também é complicado. E o Lounge das Blogueiras já até provou um ponto sobre isso, que foi quando a Sarah questionou a Vini não ter puxado o ego, porque foi onde teve um maior desentendimento, e a Vini respondeu que ele é mais meu amigo, mas sou próximo. E isso me deu um estalo. Eu fiz, isso porque faz a Ju também receber tantos votos. As pessoas não sabem, a gente não sabe o grau de proximidade das pessoas aqui fora, e o Corrida não tem um formato de que eles convivem na mesma casa e estão 24 horas um com o outro. Eles só convivem durante as provas. Então é muito esquisito a forma de votação. Se for falar por afinidade, pela coisa do tipo, não tem como que na teoria quase nenhum vai ter afinidade de jogo. Então mostra que quem já tem uma certa amizade aqui fora sai na vantagem, entre aspas, de não receber um voto no começo, do amigo, de ser salvo pelo amigo. Eu gosto da twist, mas a gente tem que ter esses poréns também. Viu, Edu? Se estiver ouvindo, eu gostei da twist, mas tem que ter esses poréns aqui, porque como público a gente tem que pontuar. Mas de resto foi bem interessante e é muito pano pra manga, porque como a gente viu no lounge, os votos vão aparecer na tela, né? E é muito bom quando o povo vê que foi votado. Agora vamos falar de flop, que Vini, Sarah e Ego tiveram que criar um challenge de dublagem com a música Meu Nome Não é Greta. E aí, Neus, o que você achou do desempenho dos três e quem você acha que vai ser eliminado? Ai, gente, que tristeza. Essa prova do flop eu só queria o tempo inteiro entrar na televisão, pegar a Ego Oliver pelos ombros, dar uma sacudida nele e falar: amigo, para. Amigo, para um segundinho. Respira e foca. Era só isso que eu queria fazer. Porque o Ego ele tinha capacidade pra poder passar liso nesse flop. Só que eu acho que acontece a mesma coisa que aconteceu com ele na prova. Ele quer fazer muita coisa e ele tem ideias muito boas. A gente acompanha o conteúdo dele, a gente sabe. Só que o corrida ele tem um tempo limite. É igual alguém falou no lounge, eu não vou lembrar quem que foi, mas o corrida em si ele é caótico. Coisa que você tem um dia inteiro pra fazer na sua casa. Quando você tá criando o seu conteúdo, você tem 2 horas, e no caso do flop, menos ainda.
para poder executar a sua ideia. E eu acho que é isso que o ego ele não clicou ainda durante o episódio. Então ele estava tentando executar uma coisa gigante que pode dar muito certo, mas que não faz sentido para aquele tempo. E é isso que me deixou muito frustrado de assistir, porque o ego é uma pessoa que eu tô torcendo bastante. Tava, né? Porque você perguntou quem que eu acho que vai se salvar. Infelizmente, igual ele mesmo falou no lounge, eu não acho que ele se salva dessa. Queria muito, mas eu não acho que vai ser o caso. O Vini, pra mim, é certeza que ele fica. Eu acho que não é nenhuma questão. Tipo, o vídeo dele realmente ficou impecável. Ali ele mostrou, sim, o curso do CapCut que ele comprou e que ele dá aula de edição, porque realmente deu um resultado muito bom. E o da Sarah também eu gostei bastante do resultado final do. Diz ela que é o Desmonte-se Comigo. Não consegui enxergar isso no resultado final, mas mesmo assim achei que ficou um vídeo muito bom. Mas pela prova do flop, realmente eu fiquei muito, muito frustrado pelo ego, né? Nem com ele, mas pelo que ele estava imaginando que ele ia conseguir fazer e não conseguiu. O do Rafa foi, né, que é a barra Sara, né? Foi o Biscoite-se Comigo, né? Porque, né, foi se desmontando. E quem falou, Neuza, foi a Natália, que falou isso na hora que tava falando sobrando com a Luna. Ela que falou que a corrida em si já é caótica, e falando disso já, eu digo que assim, como eu falei, cogito não ter ninguém eliminado, porém, o desempenho do Ego foi um desempenho que merece eliminação, porque o resultado ele não entregou bem editado, ficou um vídeo com tela preta no final um tempo ainda. Acho que Diva Depressão, por se não se cogitou não eliminar ninguém, por ele dizer assim, não, vamos ter que eliminar, porque olha o resultado, né? Como é que tá a situação aqui? A gente faz mais pra frente uma não eliminação, uma semana de não eliminação, que já aconteceu, né? A corrida tem esse precedente, então pode acontecer alguma semana de ninguém ser eliminado também. Por isso eu acho que deveria eliminar o ego, infelizmente, mas foi o resultado que tá bem claro pra gente, assim como a prova da Publi ficou claro quem ganharia e quem perderia, essa ficou claro quem deveria ser eliminado. Mas a gente só vai descobrir semana que vem. Pra você, Luísa, concorda com a gente? Discorda? Como é que tá a sua opinião sobre esse flop? Bem controverso, não pela minha parte, porque eu concordo com o que foi dito, né, e com o que foi mostrado. A Sarah realmente se salvou ali. Muita gente falou: ai, a Sarah não deveria ter se salvado, tinha que ser o Vini, porque a edição dele estava melhor. Só que a Sarah entregou lip sync, né? E sendo a drag, ela sentiu o peso do mundo nas costas dela e falou: não, agora eu vou ter que fazer. E realmente ela fez. Aí, sobre a questão do ego, gente, eu acho que a única esperança para ele não ser eliminado é realmente se o Diva Depressão bater o pé e falar: não, a gente não vai eliminar ninguém porque é a nova chance, é a primeira semana, a gente quer que todo mundo tenha tempo de brilhar, então vamos salvar ele essa semana. Mas pode acontecer, como o Rich falou também, né, deles pensarem, ai, é melhor não, né, melhor eliminar mesmo e é isso aí. E o fato de a edição mostrar que o ego teve problemas técnicos ali, né, e acabou deixando o nervosismo tomar conta dele, vamos já começar do começo, né? Ele teve um monte de ideia mirabolante. E uma coisa que eu sempre falo sobre corrida é: vocês não precisam reinventar a roda. Eu sei que dá vontade, a gente quer sempre explorar os nossos limites, dar o melhor que a gente pode, mas não é necessário reinventar a roda. O ego foi querer reinventar a roda, então, na hora que o primeiro problema se apresentou, ele deixou o nervosismo falar mais alto e acabou não entregando um trabalho que eu sei que ele conseguiria entregar muito bem se tivesse numa situação mais tranquila e tudo mais. E o fato de a edição ter mantido o problema técnico que ele teve, para mim foi o divisor de águas no quesito o que eu estou sentindo com essa possível eliminação do ego. Que se acontecer de realmente o Diva Depressão eliminá-lo, que não tem como, por exemplo, ele ficar e o Vini sair, isso eu já aceitei que não tem como. Mas se o Diva Depressão falar, caramba, realmente, ego, hoje você deixa a corrida, muito obrigada pela participação e tudo mais, eu sentiria raiva se eu não tivesse visto esses perrengues que ele passou. Eu sentiria muita raiva. Mas como eu vi o que aconteceu, eu fico triste, né? Porque é um criador de conteúdo já bem consolidado, o Ego. Ele foi até uma coisa que os meninos falaram no vídeo dos bastidores. Era o participante que mais queria estar ali, sem dúvida. E é triste, porque
Eu também queria muito ver o Ego ali. Então, eu fico triste que ele tenha deixado o nervosismo tomar conta. Se ele for eliminado, também já fica aqui o meu choro, né? A minha tristeza. E se ele ficar, bola pra cima. Para de tentar reinventar a roda, dê o seu melhor e você tem tudo para chegar na final, Ego. Então, faça o seu trabalho. E como diria o slogan, né, da quinta temporada, lute, corra e vença a coroa de cola quente. E se ele ficar, tem grande chance de ter uma redenção já, porque a gente viu que pela chamada é prova de cola quente, né? Tem como ele brilhar, né? Que ele ganhou desafio de design, tem como ganhar. E agora vamos passar para os lounge das blogueiras, porque como ele assiste, a gente vai falando do lounge no decorrer do episódio, como vocês viram, né? E ouviram, no caso. Então, nessa quinta, nós tivemos o lounge, né? Um dos participantes, entre conversar sobre seus desempenhos na prova, lavar uma pequena roupinha que estava suja, eles tiveram que eleger quem do seu grupo foi desnecessário. E aí, Neuza, na sua opinião, quem de cada grupo foi desnecessário e por quê? Lembrando que aqui pode citar mais de um nome, né? Mas também a gente pode sabonetar porque é primeiro episódio, a gente se desse direito, porque aqui a gente não tem regras quase. Ai, gente, eu vou começar sabonetando, porque pra mim, do primeiro grupo, não tem como escolher alguém que foi desnecessário. É igual a gente já comentou ao longo do episódio. Foi um grupo que teve um desempenho impecável. E eu acho que todo mundo que integrou o grupo, como é que fala? Proporcionou isso, contribuiu pra isso. Então acho que todo mundo tinha um papel ali e é muito difícil, é impossível dizer alguém que foi desnecessário ali. Então vou sabonetar, eu me recuso a responder. No segundo grupo, eu acho que eu vou puxar muito o que falaram no lounge. Acho que a Luna, ela foi desnecessária, não durante a prova, mas eu acho que no comportamento dela no palco, de ter jogado a Jade pros lobos, né, pros leões, e ter chamado a liderança dela de caótica. Eu acho que não precisava naquele momento, igual é falado no lounge também, tipo, isso é uma percepção que ela teve, ela mesma falou no palco, tipo, ela estava sendo caótica, e no palco ela deu a entender que foi a liderança. Eu acho que por isso, pelo comportamento pós-prova, ela foi um pouquinho desnecessária, acho que não precisava. No último grupo, acho que é óbvio, não tem nem muito pra onde correr, mas o Vini foi uma liderança complicada. Acho que o grupo teria dado melhor sem ele ou com outra pessoa no lugar. Então, concordo com o que foi dito no episódio, com o que foi dito no lounge. Acho que realmente o Vini em si ele foi um ponto ali no grupo que complicou ainda mais a situação que já não estava muito favorável. Então, pro último grupo eu diria que foi o Vini. Primeiro grupo também eu não consigo eleger ninguém. Eu acho que se eu tivesse que falar algum nome, eu faria exatamente como os próprios membros do grupo fizeram no lounge e iria por exclusão. Mas eu vou fazer igual a Neuza e eu vou me dar o direito de sabonetar, tá? Então, primeiro grupo, quem foi desnecessário? Eu, enquanto espectadora, fui desnecessária. Porque eu não fiz nada, eu só estava ali assistindo. O grupo 2 eu falaria a Luna também, né? Porque ela chegou nessa de, ai, gente, eu quero ressignificar a treta da luz, eu quero mostrar que eu não sou essa vilã que muita gente pensa, agindo já como uma vilã. Porque a única pessoa, ela teve a coragem, isso eu posso dizer, ela teve a coragem de ir pra frente do palco, falar que achou a liderança da Jade caótica e esperando talvez que as colegas concordassem, chegou lá, ela ficou o quê? Ficou de pista. Porque todo mundo tinha achado ok, tranquilo. Então, acho que eu votaria na Luna também no segundo grupo e no terceiro, Vini, né? Não tem nem como. Nem precisa elaborar. Acredito que mesmo quem discorda irá me entender. Eu vou concordar com vocês aqui, vou passar esse pano, porque eu acho que o grupo 1 funcionou como um todo, o resultado foi positivo porque os 4 entregaram bem o que eram propostos. E a gente participando assim, sim, que aqui a gente não é o lounge do Extra Podcast, né? Então, tudo bem. Porque do grupo 2 concordo com a Luna, porque o termo desnecessário, eu acho engraçado porque, assim, para desnecessário é um termo muito forte, né? Para você dizer que alguém foi desnecessário no grupo, mas o comentário da Luna ali daquele negócio na hora do resultado foi desnecessário mesmo, né? Então colocaria ela, e até pelo desempenho, e de forma geral,
eu diria ela também, porque se ela achou tão ruim, alguma coisa tá faltando, devia ter se posicionado mais em dizer, né, vamos fazer isso, vamos mudar, porque se ela não falou e se ela concordou, então, ok. Do grupo 3 não tem pra onde correr. Vini, porque como líder, tinha que dar o nome, tinha que fazer objeções, tinha que fazer concordância, tinha que fazer a coisa fluir, tinha que pegar todas as ideias e transformar num produto final, e não veio aí. Então, todos nós aqui do podcast estamos de acordo. E para você, Luísa, o que você achou do Lounge de forma geral? Ficou esperançosa que essa é sim uma temporada boa que tá por vir? Eu senti que o pessoal se comprometeu mais, não sei se foi apenas pelas propostas da própria produção, mas eu vou ser sincera que eu esperava mais no quesito de tipo, a Thumb dizia Vini versus Saravika, então eu tava esperando, uau, vai ser uma grande treta. Pelo teaser que a gente viu no final do episódio, eu também esperei, uau, uma grande treta ali entre a Luna e a Natália. Mas isso não teve muito desenvolvimento. Então, acredito que tenha sido mais um bait mesmo para chamar o público. Mas eu não achei o Lounge ruim, ao contrário da quinta temporada, que eu nem fazia questão de assistir, porque eu já estava sentindo que o povo ia sabonetar mesmo, eu ia me frustrar. Então, acredito que vem aí coisa muito boa. Aí eu acho que a questão é toda expectativa mesmo, porque eu escolhi ignorar totalmente os baits e eu fiquei só esperando o que já tinha acontecido nas temporadas passadas, então eu não estava esperando absolutamente nada do Lounge. Então não esperar nada e receber um cadinho eu acho que é um pouquinho reconfortante. Eu gostei, acho que teve uma discussão ali até saudável, porém esperada, dado o que aconteceu no episódio em si, no palco principal, mas realmente não foi nada muito acolorado, não foi nada uau. Mas pelo menos foi alguma coisa. Aconteceram discussões, prolongaram discussões que já vinham do episódio, e isso é sempre bom. É melhor do que sabonetagem. Gostei muito da pergunta da produção também, acho que é um jeito inteligente de, né, instigar um atrito ali, fazer as coisas acontecerem. Então é isso, gente. O negócio é ir sem esperar nada, ser surpreendido quando acontecer alguma coisa. Acho que essa que é a chave da questão. É o famoso te tornas responsável pelas expectativas que crias, né? Então, daí cada um criou a sua, e eu criei uma expectativa até alta, porque eu acompanho o Diva Depressão, todos nós aqui acompanhamos, né? Então, quando vem conteúdo deles, principalmente sobre corrida das blogueiras, eu também tô assistindo, que eu assisto todos os conteúdos deles, por sinal. Sempre tem like meu nos vídeos. Mas quando é da corrida, eu até vejo, porque a gente grava o podcast, né? Pra eu saber o que eles pensaram, o que eles falaram. Uma coisa que eu percebi muito do ano passado é que a gente notava neles um pouco, quando eles falavam na temporada, eles não falavam com tanta empolgação assim, no sentido de entretenimento. Eles diziam que falavam em entrevista, o cast é mais contido, eles pensam muito, eles são muito mais políticos, né, na forma de se posicionar e etc. E nesse eles estão super animados com o cast, no sentido de que o povo se entregou, o povo deu o nome. Então eu tô sentindo, pelos desempenhos deles e pelas entrevistas que o Diva tá dando, isso é minha sensação aqui do meu mundinho, né? Que eles estão muito mais empolgados com essa temporada. Então a entrega realmente veio aí. E eu gostei tanto da pergunta do Lounge, gostei de mostrarem os votos lá, né? Aparecer o voto que cada um recebeu. E de que todo mundo quis falar ao mesmo tempo. Foi uma coisa que a gente criticou nos poucos episódios que a gente fez da quarta temporada, porque a gente fez só alguns, né, episódios pontuais da temporada. Mas eu gostei porque é melhor, quando a gente para pensar, é melhor ter muita gente querendo falar, porque a pessoa quer falar, do que de ter muita gente não querendo falar nada. Então mostra que aí a gente vê que tem pessoas que têm potenciais, porque falta ver ainda as repercussões de coisas, que, por exemplo, a Paloma votou na Jade, e eu achei o critério dela maravilhoso, porque realmente, gente, você tem que botar as pessoas fortes ali. Ela pode sofrer com isso depois, de alguém votar por causa disso, mas deu pra entender também. Quando você vota por estratégia de jogo, gente, a gente entende melhor do que estratégia de afinidade. Mas eu também achei bem um lounge potencial. Tô com esperanças aí que a temporada vai ser boa, não só pelo episódio, como também pelo lounge. Então, ainda bem, né? Tomara que seja assim, porque a gente vai comentar até o final e a gente tem que comentar coisa boa acontecendo. Agora, para encerrar, tem um destaque do episódio, né? Que toda semana nós escolheremos quem foi o destaque de cada episódio com base em critérios únicos e exclusivamente pessoais. Aqui cada um de nós vai trazer porque quer. Seja por o critério tem a ver com o episódio ou o critério tenha acontecido por causa do lounge ou porque você achou uma resposta boa ou alguma tirada boa, mas pode ser que ele traga 3 pessoas, 2 pessoas, uma pessoa, vai depender de cada um escolher aqui. Começando pela Luísa. Luísa, quem foi destaque dessa estreia da Corrida das Blogueiras Nova Chance e por quê? Eu vou votar na Paloma Tamires, porque para mim ela foi craque do jogo.
Não só ela garantiu a vitória, que se a gente ignorar que o episódio lá da segunda temporada de decoração, que ela acabou tendo a melhor decoração de acordo com os jurados, não foi um episódio competitivo, então se a gente excluir isso, foi a primeira vitória da Paloma, né, no Corrida das Blogueiras. Então, ela garantiu o win, ela já mostrou a estratégia, mostrou que tá aqui para o jogo, não tá só de passagem. Então, criou bastante expectativas. Eu sei que ela é capaz de chegar em outra final e, quem sabe, até ganhar. Então, para mim, ela foi o grande destaque, mas eu quero fazer também uma menção honrosa para Hillary, porque ela me representou nesse episódio do início ao fim. E você, Neuza, vai macetar um segundo voto na Paloma ou vem aí uma segunda pessoa? Ai, gente, eu concordo com a Luísa, acho que a Paloma foi um destaque, sim, mas não vou dar meu voto pra ela, apesar dela merecer. Eu puxo um favoritismo aqui, vou dar meu destaque. Vou ter 3 destaques. Um pra Dakota, por puro favoritismo mesmo, por look de entrada, pelo desempenho no episódio, pela aura dela durante o episódio inteiro. E uma coisa que eu gostei muito, que eu não via tanto na temporada original dela, ela deixando outras pessoas brilharem. Porque a Dakota ela tem um magnetismo assim, imenso. E eu gostei muito da dinâmica do grupo de cada um ter o próprio espaço, e eu senti que ela teve um papel nisso. Então, dou meu destaque principal pra ela. Dou uma menção honrosa pra Natália, que eu não conhecia, mas é uma pessoa que me chamou muita atenção durante o episódio, pelo próprio jeito de falar, uma pessoa que eu gostei muito de graça, então quero ver bastante coisa dela ainda durante a temporada e fora do programa. E eu dou um terceiro destaque não pra uma pessoa, mas pra um acontecimento, que foi os jurados e Hillary vestidos no tema de Monster High, que eu achei simplesmente a coisa mais fofa do mundo. Inclusive Blogueirinha e Hillary gêmeas, né? Vem a Usurpadora, a próxima novela da Dia TV. E eu vou dar como destaque, né, já que teve aqui eu vou dar um voto de novo também na Paloma, porque ela começou muito bem, veio de umas temporadas iniciais, que são as temporadas que o recurso era bem mais escasso, né? A segunda ainda o programa estava se encontrando ainda, mas foi uma temporada que bombou bastante. Ela soube se adaptar às situações, pegou pessoas com personalidades bem diferentes no grupo, né? Porque e eles eram assim muito rápido, né? Com a Ju quietinha pra Dakota, a definição de extrovertida, soube trabalhar isso muito bem, teve uma vitória muito boa do grupo, entregou uma das melhores provas em equipes, né? Um resultado muito bom. E para a estreia, sem sombra de dúvidas, isso é questão de destaque. Então tá aí, Paloma mais um voto também, fica aí Dakota e Paloma como destaques principais e as menções honrosas que foram dadas. Então é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Nossas redes sociais estão na descrição, então a gente vê semana que vem para a gente comentar a eliminação, se tiver, da estreia, e tudo o que aconteceu no segundo episódio e no segundo lounge. Então até semana que vem e tchau! Tchau!